Chamo-me Nuno Henrique Franco, sou investigador no Grupo de Ciências de Animais de Laboratório do IBMC. Apesar de eu nunca ter uma percepção muito clara daquilo que eu gostaria de fazer, eu gostava de fazer algo relacionado com as ciências, algo relacionado com o conhecimento. E, essencialmente, eu fui para a universidade para saber mais. E o meu percurso até hoje tem sido sempre esse, fazer algo que me permita saber mais. Sempre foi um objetivo e, felizmente, consigo, como investigador, conciliar o trabalhar e fazer alguma coisa que eu gosto com cada dia saber um bocadinho mais do que aquilo que sabia antes. Nuno Franco fez o seu doutoramento comigo há um par de anos atrás. Ele abordou a questão dos métodos usados na investigação biomédica que utiliza animais, de modo a melhor proteger o bem-estar dos animais e reduzir o sofrimento dos mesmos. Ao passo que, em quase todas as áreas da biomedicina, o animal de laboratório é usado como um meio para atingir um determinado fim, esse fim é conhecimento biomédico. Nas ciências de animais de laboratório, o animal é um fim em si mesmo. Ou seja, dedicamos a estudar os animais de laboratório, no sentido de não só procurar melhorar o bem-estar destes animais, mas também melhorar a informação e o modo como podemos obter informação destes animais. Ou seja, melhorar a ciência e melhorar o bem-estar dos animais. Os ratos habituam-se à manipulação. Portanto, quanto mais tempo forem manipulados, mais fáceis de lidar ficam. Ele escolheu 2 casos da investigação, onde nós sabíamos que íamos encontrar certos desafios em termos de gravidade do impacto sobre os animais. Analisou os trabalhos publicados destas áreas ao longo de um período de 10 anos, para poder ver o nível de implementação de certas práticas e também uma alteração ao longo do tempo nestas práticas. E uma das coisas que nós temos feito é revisões sistemáticas. O que é uma revisão sistemática? Habitualmente fazem-se revisões sistemáticas da literatura científica para, de certa maneira, para avaliar a evidência. Há um bocado estávamos a falar, por exemplo, da eficácia de uma droga. Imaginemos que há 50 estudos que testaram uma determinada droga em diferentes modelos animais. Uma revisão sistemática permite obter esses estudos, de certa maneira, juntá-los e avaliar o que é que todos estes estudos dizem. Isso foi parte da investigação. Outra parte da investigação foi também aproveitando-se o facto que nós estamos envolvidos na formação de investigadores que trabalham com animais e que precisam desta formação por razões legais e também para razões práticas. Aproveitou-se o facto de nós estarmos a trabalhar com esta comunidade para também direcionar um questionário a estes alunos, logo antes de eles começarem a fazer formação e um ano depois desta formação. Avaliamos 2 coisas, o bem-estar dos animais e a qualidade da ciência. Qual foi o número de animais que utilizaram? Justificaram a amostra? A amostra, o número de animais por grupo que utilizaram segue as recomendações, porque há recomendações. E analisámos isto num determinado conjunto de anos, que incluiu anos anteriores à publicação destas orientações e anos posteriores. E através desta análise retrospectiva, primeiro permite-nos obter um panorama, de certa maneira, sondar a comunidade e ver como é que as coisas estão. E depois, ao comparar com diversos parâmetros, houve aprovação ética, não houve, em que país é que foi realizado? Isso teve influência ou não? Que tipo de publicação era? Era uma revista mais antiga ou daquelas revistas mais modernas? E, de certa maneira, também nos permitiu avaliar até a própria qualidade do modo como a informação é reportada. É natural que estes animais possam vocalizar, não quer dizer que estão em sofrimento ou com dor. Okay? Portanto, normalmente o que fazemos com ratos, e sobretudo para eles que têm já algum peso, é uma pessoa contém para a outra fazer as administrações aos procedimentos. E, portanto, o que fazemos é isto. O animal está assim no vosso braço, uma mão segura a cabeça e a outra vai segurar a parte traseira do animal.
ok? O polegar segura a mandíbula para garantir que não somos mordidos e a outra mão segura a parte de trás para garantir que as patas traseiras não mexem. Portanto, o movimento é este. Ele está assim, virar. Estão a ver que ele está a localizar e eu não estou a fazer mal nenhum. Esta investigação encaixa numa discussão, contribui para uma discussão que tem abrangido os últimos anos e tem se tornado mesmo forte durante o período em que o Nuno tem estado a desenvolver o trabalho, que aborda questões de metodologia na investigação com animais. O bem-estar dos animais de laboratório tem sofrido uma grande evolução nas últimas décadas e principalmente nas últimas 2 décadas. Primeiro porque começa a haver uma crescente preocupação por parte dos próprios investigadores, porque não vale a pena haver toda uma área dedicada aos animais de laboratório se depois esse conhecimento não é aplicado, se depois não há, por parte dos investigadores, sensibilidade para perceber a importância que o bem-estar animal tem em si, como um fim último também, mas também, em muitas circunstâncias, para até a qualidade da própria ciência que fazem com base no uso destes animais. E aí, para começar a desmontar um pouco esta ideia, era preciso também perceber a ética, como é que é o raciocínio ético, como é que nós defendemos que ainda temos que ter animais no Instituto de Investigação, como é que defendemos que, apesar dos preconceitos que existem, faz sentido trabalhar para o bem-estar destes animais. Eu acho que o tópico da experimentação animal na história da civilização recente é dos tópicos mais interessantes. No final do século XIX havia uma desconfiança do público relativamente àquilo que os investigadores faziam, à moralidade da atividade científica. De certa maneira, a experimentação animal acabou por ser um dos aspectos mais importantes nessa percepção que o público tinha da atividade científica. E foi na altura em que tinha havido a publicação da origem das espécies de Darwin que conseguiu, de certa maneira, aproximar os seres humanos dos outros animais. Por um lado, dava uma maior justificação aos investigadores para usar animais, porque havia uma proximidade filogenética. Não eram, os humanos tinham sido criados por obra e graça do Espírito Santo, de modo completamente diferente do resto do reino animal, mas tínhamos uma origem comum, éramos primos. E isso dá uma justificação muito forte para usar modelos animais. Por outro, aproximávamos também. Se nós sentimos dor, eles também não sentem. Isto pode parecer uma coisa absolutamente evidente, mas não nos esqueçamos que houve um filósofo muito conhecido, que foi Descartes, que se interrogava: os animais, não tendo alma, eles sentem de facto dor? Eles não são como máquinas? Estas bestas não são apenas máquinas? Há um grupo da população que está, em princípio, contra, que não aceita a utilização de animais, seja qual for o objetivo, seja qual for a circunstância. Há um outro grupo da população que aceita quase incondicionalmente. Estes 2 grupos são ambos grupos pequenos. Eu não sei dizer agora as percentagens, mas são ambos grupos relativamente marginais. A grande maioria da população acham que o uso de animais é aceitável em determinadas circunstâncias. E isso tem a ver com, por um lado, a importância do assunto a ser estudado e, por outro lado, o impacto que aquela tem sobre os animais, ou seja, se os animais sofrem ou não, ou se sofrem muito ou se sofrem menos. Antes de dar resposta à questão de se é o uso de animais importante em investigação biomédica, temos primeiro de dar resposta à questão se a investigação biomédica e o progresso em biomedicina é importante. Se partimos de uma posição em que aceitamos que o sofrimento é natural, é uma parte natural da vida, como dos tempos medievais, era uma coisa que se tinha que suportar, as infecções, as pragas, a peste, o cancro. Se aceitamos isso como inevitável, então não precisamos de melhorar a medicina. Se, por outro lado, considerarmos que prevenir o sofrimento das pessoas tem importância, tem relevância, então temos que fazer progredir
a ciência biomédica. E, neste momento, não temos outra maneira de o fazer sem recorrer ao uso de animais. Se tu disses que trabalhas com uma investigação biomédica, as pessoas, e já me aconteceu a mim, vão dizer que é fantástico, que precisamos mesmo de avançar. Se tu disses que trabalhas com uma experimentação animal, e isso também já me aconteceu a mim, de ter a pergunta, ok, portanto torturas animais. Portanto, aí há uma discrepância muito grande e às vezes uma falha de perceber que estes dois assuntos estão ligados. Esta é apenas uma das vertentes. É explorar a natureza para obter respostas. De certa maneira, a ciência também é um bocado sondar o universo. Neste caso, estamos a sondar um pedacinho de natureza para obter respostas para perguntas sobre uma outra parte da natureza, que sejam mais abrangentes. E se perspectivarmos desta maneira, evidentemente que não há tanta justificação para o uso de animais em biomedicina como há para o consumo de animais. Se calhar até mais, porque neste momento não há ainda alternativas para muito daquilo que nós extraímos em termos de informação da experimentação animal. Aliás, eu conheço alguns investigadores que não comem carne, que são veganos e conduzem experiências em animais, sem que haja um conflito neles relativamente a isso. Exatamente porque vem uma necessidade nos animais para aquele propósito e não para se alimentarem. Porque sei mais hoje sobre o real contexto em que se usam animais de experimentação, tenho uma visão muito mais moderada e de muito maior aceitação, sem que a mesma seja, contudo, a crítica. Porque quanto mais sei, também mais me apercebo do quanto é preciso ainda fazer ao nível da proteção dos animais, ao nível de trabalhar com os investigadores no sentido de minimizarem o impacto que as suas experiências têm nos animais. A maior parte dos animais, os mamíferos, os gatos, os gatinhos que nós usamos na investigação são animais sociais. Portanto, a preocupação com a sua biologia é uma preocupação de os manter em grupos que dá a oportunidade de interação social, que é a vida normal deles. Eles são animais ativos e, portanto, também fornecer-lhes um ambiente onde eles podem ser ativos e onde eles podem executar comportamentos naturais, normais. Por exemplo, os morganhos, os ratinhos, são excelentes construtores de ninhos. E se lhes providenciarmos material, eles vão processar o material, vão construir um ninho, vai ajudá-los à sua termorregulação, por exemplo, vai providenciar-lhes alguma coisa, alguma ocupação e vão estar menos estressados. Isso é preocupação base, porque todos os animais vivem. Todos os animais têm um ambiente onde vivem 24 horas, 7 dias por semana, independentemente do seu uso da investigação. Portanto, a primeira preocupação está aí. Depois, precisamos de saber quais são os animais, qual é o número de animais, de onde é que vêm estes animais, o que é que se pretende fazer com eles, e aí tem que se perceber se os procedimentos é algo que pode causar dor ou sofrimento aos animais. Se o estudo pode causar algum sofrimento, então o que é pretendido, o que é feito para reduzir a dor ou o sofrimento dos animais. Isso é de uma forma muito, muito resumida o que é que nós avaliamos. A qualidade da ciência é importantíssima também por razões éticas, porque se a ciência não for de qualidade, o que é que vai acontecer? Estes animais que utilizamos foram desperdiçados. Se não pudermos confiar nos dados que são reportados, e acontece que, infelizmente, tal é o caso, eu arrisco-me a dizer, na maior parte dos estudos que estão publicados, e isto já foi mais que demonstrado, então temos um problema ético muito grande. Primeiro,
porque os animais foram desperdiçados. E segundo, e na minha opinião mais importante, porque estamos a basear estudos clínicos e estamos a recrutar pacientes para testar drogas experimentais cujo efeito foi exagerado ou mal calculado e estamos a desperdiçar milhões nestes estudos clínicos, estamos de certa maneira a dar falsa esperança às pessoas e a gastar recursos humanos e não só. Há um limite mínimo na legislação que diz que para se a legislação aplicar e para se exigir este processo de autorização, é qualquer investigação que seja invasiva a um nível equivalente à picada de uma agulha, o maior. Ou seja, se a nossa investigação simplesmente implica ir ao campo de observar os animais, ou se calhar ir a uma vacaria de observar o comportamento das vacas, já não requeremos esta autorização. Portanto, aí podemos avançar. Mas sempre que esteja em risco o bem-estar dos animais, sim, tem que passar pelo processo de pedido de autorização, avaliação e depois a autorização. E aí a formação também faz parte, portanto, se o pedido de autorização não é apresentado por um investigador e uma equipa de investigadores que tenham formação, aquela vai ser recusado. Portanto, isso é um primeiro passo para aquela poder ser autorizado, é que as pessoas envolvidas tenham a formação adequada para o trabalho. A outra mão, repara, isso. Mas quando viras, a outra mão pode logo fazer esse movimento, é mais fácil. Não dás tempo ao animal para pensar, sim. O polegar segura a base da mandíbula e a outra mão segura as patas traseiras. Outra pessoa virá fazer um IP, o que é que for preciso, é feito por outro operador, certo? Joana, queres tentar? Esta formação segue normas da Federação Europeia de Associações de Ciências de Animais de Laboratório, que é a FLASA, e no Porto, por exemplo, aqui no IBMC, temos o único curso acreditado pela FLASA em Portugal e é um dos poucos na Europa. E é nesta oportunidade que nós tentamos chegar ao investigador. Então, quando eles chegam, muitos deles estão a contar que vão ter apenas aulas de manuseamento, de contenção, de como administrar uma injeção intraperitoneal ou uma intravenosa, e chegam e têm aulas sobre alternativas ao uso de animais, por exemplo, como pesquisar alternativas aos modelos, que alternativas poderá haver para determinados fins. Tem aulas sobre ética animal. Neste dia mesmo, estamos no meio de um curso de formação a decorrer aqui no IBMC, e eu comecei o curso por ter uma conversa com os alunos em que eu penso que eles me indicam o que pretendem, o que gostariam de aprender no curso e quais são as suas preocupações. E o que é muito pertinente e muito presente nesta conversa que eu tenho sempre com os alunos é a vontade deles de aprender, de trabalhar com animais de uma forma responsável, de uma forma que minimiza o mal que eles causam aos animais, e o medo deles de causar mal desnecessário aos animais, ou seja, fazer pior do que podiam fazer. Haver uma justificação para o uso de animais não chega, porque há muita coisa que pode correr mal, a nível do bem-estar animal, a nível do modo como as espécies são feitas. Ou seja, não basta haver um propósito que as pessoas considerem justificável. É preciso que haja não só a percepção, mas também que na realidade a experimentação animal seja feita de modo ético e competente. E que cada vez mais os investigadores percepcionem o uso de animais não como um direito adquirido, mas como um privilégio. E esse enquadramento, presumo eu, vai aumentar a responsabilidade, o sentido de responsabilidade na hora de utilizar animais. De certa maneira, apesar de nós não pedirmos uma autorização explícita da sociedade para usarmos animais, há, de certa maneira, uma autorização tácita. Há aqui uma licença social para utilizar animais e, de facto, a mesma requer
que o uso de animais seja justificado, seja competente e seja ético. E neste momento há uma responsabilidade que é repartida. De antes fiávamos só na responsabilidade individual do investigador. Ou seja, se fosse um investigador que tivesse muito cuidado, tivesse muita preocupação, sensibilidade para estes temas de bem-estar animal, de qualidade da ciência e tudo mais, o resultado seria um. Se tivéssemos um investigador para os quais o bem-estar dos animais ou era um aspecto ou muito secundário ou nem era sequer equacionado, íamos ter um resultado completamente diferente. E este tipo de realidades coexistiam. Neste momento, ao haver mais regulamentação, mais supervisão, há um conjunto de mecanismos que permitem acompanhar e permitem que, de certa maneira, a maior parte dos investigadores se siga pelos mesmos princípios. Além de haver regras, além de haver formação, também há uma atividade em construir um corpo de conhecimento cada vez maior para que o uso dos animais, quando são usados, seja cada vez mais bem feita e mais bem informada. O que é que está por investigar nesta fase? O que eu acho que é sobretudo pertinente e urgente é perceber porque é que certas mudanças demoram tanto tempo. A informação tem que chegar ao outro lado, porque a mudança nunca é imposta de fora, é de dentro. No máximo que podemos fazer é proporcionar às pessoas a informação necessária para que possam tomar as suas próprias decisões. É isso que fazemos nos cursos, de certa maneira. Nós não abrimos a cabeça das pessoas e metemos lá os nossos valores. Nós apresentamos dados, apresentamos ideias. Muitas vezes apresentamos várias ideias e várias posições para um mesmo tópico. E esperamos que as pessoas tomem as suas próprias decisões, que sejam decisões que sejam positivas para os animais, com base naquilo que estamos a ensinar. A mesma coisa para a comunidade científica. Não interessa fazer 20 guidelines, não interessa fazer 10 leis, uma melhor que a outra. Se não há um acompanhamento, se o próprio investigador não valoriza o bem-estar dos animais, seja por que razão for, não estamos a fazer nada. A ciência como atividade é inconformista, não é preconceituosa. Evidentemente que os investigadores são pessoas e têm imensos defeitos. E então o investigador como pessoa, como indivíduo, poderá ser ele mesmo conservador, por exemplo, estar demasiado agarrado a uma ideia, ou ser relutante em aceitar nova evidência, ou tentar contextualizar nova evidência no quadro, no panorama geral daquilo que ele conhece. Ou seja, há essa tentação também porque não somos perfeitos. Mas a ciência como um conjunto de investigadores, como uma comunidade, evolui, não fica cristalizada, nem fica agarrada, ou pelo menos não fica por muito tempo a paradigmas ultrapassados.